E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Então, na aula de hoje eu pretendo apresentar para vocês algumas ferramentas que nós podemos utilizar para desenvolvermos sistemas sensíveis ao contexto, especialmente algumas APIs. Eu pretendo também apresentar um exemplo de, de análise, de raciocínio em cima de informações contextuais, certo? Ah, essa análise ela é baseada em aprendizagem de máquina. E, e na próxima aula eu vou mergulhar nesse assunto, onde eu vou explicar de uma forma mais detalhada como nós podemos empregar a aprendizagem de máquina para implementar mecanismos que vão processar informações contextuais, interpretar, raciocinar, transformar essas informações contextuais em contexto de alto nível. Ok? Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês é Google, né? É uma ferramenta do Google, que é uma API de reconhecimento de atividades, certo? Observem aí, ó. Adapte o seu aplicativo entendendo o que os usuários estão fazendo, ok? E aí que tem um vídeo aqui bastante interessante de um desenvolvedor da Google que ele explica, né, como, como esse reconhecimento de atividade do usuário pode ser realizado por meio dessa API que ela usa sensores, sensor de baixo consumo de energia para detectar a atividade do usuário. Ok? Como eu já falei, ó, a API de reconhecimento de atividade é construída sobre os sensores disponíveis em um dispositivo. Né? Sensores de dispositivos fornecem informações sobre o que os usuários estão fazendo atualmente. Legal, né? A Active, a API, né, de reconhecimento de atividade, detecta automaticamente as atividades, lendo periodicamente pequenas rajadas de dados do sensor e processando usando modelos de aprendizagem de máquina. Aprendizagem de máquina. Legal, né? Então está aqui, receba informações sobre as atividades usando os recursos mínimos. Eu já compartilhei no Google Classroom o link dessa API. Vale muito a pena vocês, mais tarde, olharem com calma essa API, certo? Quem sabe vocês poderão utilizá-la para desenvolver o sistema, o aplicativo sensível ao contexto de vocês, de repente baseado na atividade que o usuário está fazendo, né? Além dessa, a API tem essa aqui, ó. Aqui, ó. API simples e com baixo consumo de bateria para localização em contexto, certo? Crie experiências baseadas em localização e baseadas em contexto com APIs que unem os mundos digital e físico. Muito legal, né? As APIs de localização em contexto aproveitam os sensores e sinais de dispositivos móveis para fornecer consciência das ações do usuário e seu ambiente, permitindo experiências agradáveis e envolventes que simplificam as interações do usuário, fornecendo assistência e ajudam os usuários a se entenderem melhor. Elas combinam de forma inteligente sinais de mais de uma dúzia de fontes para maximizar a precisão e fornecer superfícies de API simples que você pode usar para criar experiências com base onde os seus usuários estão, o que estão fazendo e o que está ao seu redor.
tudo de uma forma que respeita a sua privacidade e reduz o consumo de bateria. Muito legal, né, pessoal? Beleza? Aqui tem outras APIs interessantes, né? Que tem a API do Google Places, a API de reconhecimento de atividade que eu já comentei, conexões próximas. Tem muita coisa interessante aqui, ó. API de sensores, certo? Tudo isso nós podemos usar para desenvolver sistemas sensíveis ao contexto, aplicações sensíveis ao contexto. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa outra aqui, ó, que é a Google Workspace API, né? Essa aqui, ó, é a API para desenvolver sistemas sensíveis ao contexto, né? Essa API ela foi especialmente criada, né, para oferecer suporte a esse tipo de sistema, certo? Tá aqui, ó. A API, né, o Arrays, unifica sinais de contexto e localização em uma API simples, é uma API única, permitindo você criar, né, poderosas características baseadas em contexto com o mínimo impacto nos recursos do sistema, ou seja, energia, bateria, né? Combina o processamento de sinal de contexto em novas formas, onde não era possível anteriormente. Eu sei muito bem o que é isso. Muito legal, certo? Então essas APIs elas viabilizam que seja possível, principalmente a aquisição de informações contextuais a partir dos sensores dos dispositivos, certo? Mas vale ressaltar que, por exemplo, aquela primeira que eu estava apresentando, ela já usa a aprendizagem de máquina para inferir a atividade que o usuário está realizando a partir dos dados que são coletados, né, por meio dos sensores. Isso é interessante, né? Ela já faz uso, tá aqui, ó, né? Ela já faz uso de modelos, né, de aprendizagem de máquina, né? Então vale a pena, pessoal, vocês estudarem essas APIs, investigarem as APIs para identificar, né, dentre elas, quais poderão ser empregadas para desenvolver um determinado projeto, né, de uma aplicação, de um sistema acessível ao contexto. Vamos dar uma olhada aqui numa outra. Já falei, né, Google Workspace API. Essa daqui, ó, essa daqui é de uma outra empresa chamada Here, acho que eu já tinha comentado na aula passada, ó. Aqui, ó, construa aplicações sensíveis à localização, né, e serviços, né, usando uma plataforma mundial de localização, né, localização para desenvolvedores. Muito legal, né? Então aqui essa empresa é uma empresa forte nesse mercado aí de desenvolvimento de aplicativos baseados em localização, aplicativos que trabalham com mapeamento, com georreferenciamento. É uma empresa forte e ela fornece aqui, ó, APIs, né? Ela fornece todo um suporte para os desenvolvedores criarem aplicações baseadas na plataforma dela, baseada nas ferramentas dela, né? Essas aplicações são fornecidas de uma forma gratuita, ó, que tem aqui, ó, tracking Covid-19, né? Bem legal, pessoal. Olha aqui os clientes dessa empresa, só uma empresa forte, né? Não tô fazendo propaganda, não. É porque realmente a ferramenta é muito legal. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó. Blog de desenvolvedores Android, né? Cria aplicativos inteligentes e sensíveis ao contexto com as APIs do Google Workspace, né? Eu já mandei para vocês o link desse artigo aqui, que é bem legalzinho, né? Aqui, ó. Vamos pegar aqui esse exemplo, ó, de um aplicativo, é o Trulia, um site de imóveis residenciais online, usa a nossa API, né? A API Fencing, acho que é assim, para sugerir casas abertas. Quando o tempo está perfeito e o usuário está andando perto de uma casa de seu interesse,
Trulli envia uma notificação lembrando de dar uma passada. Esse tipo de notificação personalizada pode ajudar usuários a se envolverem com open houses no momento perfeito para eles. Para falar a verdade, eu não conheço esse conceito de open house, casas abertas. Mas interessante, né, que de acordo com a localização do usuário, pelo que eu entendi aqui, a API ela notifica o usuário, né, alertando ele para dar uma passada numa casa aberta. Eu imagino que deve ser, sei lá, casa aberta deve ser restaurante, deve ser alguma. Aqui também tem um outro exemplo, ó, Superplay Music. Usa a nossa API Snapshot e API Face para sugerir música perfeita para combinar com o seu humor. Esteja você apenas terminando uma corrida e começando a se alongar, no iniciar um longo passeio de carro, ou apenas indo para uma academia, o assistente pode entender o seu contexto e sugerir uma lista de reprodução certa para você. É muito legal. Eu já tinha trabalhado numa aplicação similar a essa. Legal, né? Então vale a pena dar uma olhada também nesse site. Eu passei para vocês a URL. Beleza? Bom, eu vou agora entrar aqui no Colab. Eu imagino que vocês já devem ter, né, usado o Colab. Eu não sei se a professora Eloácia está usando essa ferramenta na disciplina dela, mas o que é o Colab? O Colab é uma ferramenta do Google de suporte ao desenvolvimento de data science, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, ou seja, é uma ferramenta de suporte ao desenvolvimento de código, né, que implementa data science, implementa aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda. Então, é bem simples trabalhar com Colab, né? Você tem que ter uma conta no Google, tranquilo, né? Uma vez que você tem uma conta no Google, você pode acessar o Colab, porque o Colab é uma das aplicações do Google, né? E o Colab ele está sincronizado com o Drive, então normalmente no Drive é onde a gente armazena o arquivo correspondente à implementação, a implementação de uma aprendizagem de máquina, de um data science por meio do Google Colab, né? Normalmente essa implementação ela é feita por meio do que nós chamamos de notebook, né? Então o notebook, nós podemos entender o notebook como uma espécie de um script dividido em células, onde cada célula tem lá um determinado bloco de código do script que implementa, né, uma determinada operação, uma determinada tarefa, né? Então, eu vou explicar para vocês aqui. Vamos lá, eu estou com um exemplo aqui de um código, de um notebook, que eu chamei de exemplo contexto, que mostra a utilização de aprendizagem de máquina para realizar um raciocínio em cima de informações contextuais, beleza? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui nessa primeira célula, estão vendo aqui, ó, né? A primeira coisa que eu fiz aqui é montar o meu drive. Então eu usei o drive.mount para montar o meu drive.in, para que o meu notebook, a minha implementação, possa acessar determinados arquivos que estão armazenados nesse drive. Beleza? E aí, nessa segunda célula aqui, eu estou dando um ls para visualizar o conteúdo do diretório app, né, que é o diretório que está contido no meu drive, para eu visualizar o conteúdo. E aí tem vários arquivos aqui. Esses arquivos com a extensão CSV são datasets, né? E esses arquivos com a extensão IPYNB são arquivos que implementam notebooks, beleza? Notebooks. Beleza. Então vou baixar mais aqui um pouquinho. E aí nessa terceira célula, observe, ó, eu estou acessando um determinado arquivo. Eu estou lendo um determinado arquivo, que é esse arquivo aqui, ó, o data4.csv. Então esse data4.csv é um dataset. É um dataset. Que ele contém alguns registros. Nesse exemplo é bem simples. Esse dataset ele é bem simples. Basicamente,
desculpem, ele tem aqui dois atributos, um atributo chamado ID contexto e um outro atributo chamado contexto, e tem 3 registros. Então vamos lá. Cada registro corresponde a um determinado, vamos dizer assim, um determinado tipo de dia. Por exemplo, ó, aqui, ó, vamos pegar aqui o meu registro, o registro 0. O ID o ID, o primeiro atributo, né? ID contexto 1. O segundo atributo, ó, dia da semana. Vale ressaltar que dia é uma informação de contexto, né? Do tipo where, de acordo com a dimensão semântica, né? Where. Então, observe, ó, o primeiro registro, identificado pelo ID contexto, se refere ao dia da semana. O contexto é dia da semana. O tipo de contexto, vamos dizer assim, é dia da semana. O segundo, ó, fim de semana. E o terceiro, feriado. Então, nesse dataset, eu armazenei a definição de 3 tipos de contexto ou 3 tipos de dia. Né? Dias que se referem a dia da semana, dias que se referem a fim de semana e dias que se referem a feriado. Beleza? Através desse método read aqui, eu consegui exibir, né, esses registros que estão armazenados no meu dataset. Como tem apenas 3, né, 3 estão sendo exibidos. Nessa outra célula, eu estou acessando um outro dataset, um outro arquivo que é o data3.csv, usando o mesmo código. E aí, observe o conteúdo desse dataset. Ó. O conteúdo desse dataset, observe, os registros, cada registro se refere a um filme, certo? A um filme. Cada registro é composto por 2 atributos, o atributo ID item e item. Então, ID item é o ID, né, o código que identifica um item ou que identifica um filme, e o item é o nome do item. Né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, é o nome de um filme. Então tem aqui Homem de Ferro, Transformer, Titanic, Farofeiros, Vingadores, Homem-Aranha. Beleza? Então o que nós estamos enxergando aqui? Nós estamos enxergando aqui um dataset. Acho que... Não, tudo bem. Nós estamos visualizando aqui um dataset que ele contém registros de itens, que nesse exemplo aqui se refere a filmes. Beleza? Filmes que, por exemplo, um usuário ele poderá assistir em um determinado contexto. Está entendendo? Filmes que um determinado usuário ele poderá acessar, por exemplo, ou filmes que normalmente um usuário ele acessa, ele assiste durante o fim de semana, ou num feriado, ou durante a semana, certo? Esse usuário ele pode ter interesse por assistir determinados filmes somente no fim de semana, por exemplo, ou somente durante a semana, ok? Na próxima célula, na célula 5, novamente eu estou acessando um outro dataset, que é o data6.csv, e nesse dataset, observe, o que nós temos armazenados aí? Nós temos armazenados registros que se referem a usuários. Né? Então tem aí o Fábio Santos, tem o José Cipriano, tem a Maria da Silva, que são 3 usuários desse sistema, vamos dizer assim. Né? Cada registro é composto por um ID do usuário, e o username, que é o nome do usuário. Okay? E finalmente nós temos, agora na célula 6, nós estamos acessando um dataset que eu considero o dataset principal, beleza? Que é o dataset que ele faz um merge, vamos dizer assim, dos datasets anteriores, que é o data2.csv. Por que ele faz um merge? Observe, esse dataset, ele tem aqui, ó, vários registros, né? Cada registro, certo, se refere a um contexto, né, no qual um determinado usuário avaliou um determinado filme. Beleza? Então, vamos pegar aqui esse primeiro registro aqui, ó. O usuário 10, certo? O usuário 10, ele assistiu o filme 1 no contexto 2 e nesse contexto ele avaliou, certo? Esse filme com a nota 5. Então, quem é o usuário 10? O usuário 10 é o Fábio Santos. O item 1. O item 1 é Homem de Ferro. E o contexto 2? Fim de semana. Beleza? Então, o Fábio, né,
assistiu O Homem de Ferro no fim de semana e ele avaliou como 5 esse filme. Beleza? Bora dar uma olhada aqui na próxima linha, no próximo registro. O usuário Fábio, item 2, ele assistiu o item 2. O item 2 qual é? Transformers. Ele assistiu Transformers no contexto 1. Qual é o contexto 1? No contexto 1, dia da semana, durante a semana. E ele avaliou com 5, né, o filme Transformers. Certo? Então, imaginem um mecanismo de coleta de informações contextuais, de monitoramento do contexto do usuário, que toda vez quando o usuário ele assistir um determinado filme, né, em um determinado contexto, e ao assistir esse filme ele avaliar, certo? Esse mecanismo de aquisição, ele cria um registro e armazena nesse dataset. Então esse dataset ele serve como uma espécie de histórico contextual de filmes que um usuário assistiu e avaliou. Ó, vamos abaixar mais um pouquinho aqui, ó. Tem aqui, ó, aqui no registro 10, ó, o usuário é o 11. O usuário 11 assistiu o filme 1 no contexto 3 e a nota que ele deu foi 5. O usuário 11, qual é o usuário 11? É o José Cipriano. Então o José Cipriano, ele assistiu o filme 1. O filme 1 é o Homem de Ferro, né? E ele assistiu 3, no contexto 3. Qual é o contexto 3? No feriado. E ele avaliou esse filme como 5 também. Ó. 5 ele gostou também. Assim como o Fábio Santos. Tá entendendo, pessoal? Beleza, né? Então, a partir desse dataset contextual, pessoal, é possível nós aplicarmos várias técnicas para predizer o interesse do usuário, o interesse contextual, a preferência contextual do usuário. Nós podemos empregar várias técnicas. Nós podemos empregar, por exemplo, a filtragem colaborativa, que nesse caso ela vai ser chamada de filtragem colaborativa contextual, certo? Quem estudou comigo Oficina 1, né, estudou sistemas de recomendação, as técnicas de filtragem, né, aprenderam a implementar a filtragem colaborativa, e eu posso empregar a filtragem colaborativa aí, nesse dataset. Ou eu posso usar Machine Learning, a aprendizagem de máquina, que é o que eu usei nesse exemplo. Então, eu usei de que forma? Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui na célula 7, ó, preparação do dataset, foi justamente identificar quais são os atributos preditivos e o atributo de classe. Os atributos preditivos, né, são os atributos que estão, né, entre usuário e contexto. E o atributo preditivo é o Hatring, que é exatamente isso aqui. Ó. Os atributos preditivos são esses aqui. Ó. Vai de usuário até contexto, certo? De usuário até contexto. Então, esses são os atributos X, atributos preditivos. E o Hatching, né, é o atributo Y, é o atributo que contém a classe. Que nesse exemplo aqui, a classe é um valor numérico, né? É um valor numérico, beleza? Que corresponde à avaliação que o usuário conferiu a um determinado filme. Então aqui eu estou separando as coisas, dizendo, ó, tais atributos se referem a atributos preditivos, atributo X, e um determinado atributo se refere ao atributo de classe, o atributo Y. Na próxima aula eu vou explicar com mais calma, pessoal, essa distinção entre atributos preditivos e atributos de classe, usando uma abordagem de processamento de contexto que eu criei, beleza? Essa abordagem que vocês estão vendo aqui é uma abordagem genérica do uso de machine learning, uso de aprendizagem de máquina para processar informações contextuais. Então, beleza, preparei o dataset. Na próxima célula, na célula 9, observe, na célula 9 eu estou importando aqui, ó, importando a biblioteca scikit-learn, especialmente importando dessa biblioteca a implementação de uma rede bayesiana, certo? Então, eu estou importando, na verdade, uma classe que implementa uma rede bayesiana, que é essa classe aqui, ó. E aí, a rede bayesiana é uma técnica de aprendizagem de máquina bastante empregada, baseada em teoria, uma teoria de Bayes, probabilidade. E aí, o que eu estou fazendo aqui nessa primeira linha? Ó? Eu estou instanciando, né, a classe
Gaussian NB, através do método construtor, e guardando aqui na variável, na EVBAIS, a referência, né, desse objeto do tipo Gaussian NB, que se refere a uma rede Bayesiana. E aí, por meio dessa variável na EVBAIS, eu vou treinar o modelo, eu vou gerar o modelo, usando o método fit. Então eu passo para o método fit, olha só, x e y, né? Beleza? Eu estou passando para o método fit os registros do meu dataset, certo? Os registros do meu dataset, né? Especialmente os atributos preditivos e o atributo de classe. Então o modelo de aprendizagem vai ser gerado. Uma vez que esse modelo de aprendizagem foi gerado, esse modelo ele aprendeu sobre as preferências contextuais do usuário, através dos registros contextuais, certo? Através dos registros contextuais que são registros contextuais classificados, ou seja, por que são registros contextuais classificados? Porque o último atributo, o hatching, né, ele tem um valor numérico que rotula o registro. Então, por exemplo, o primeiro registro é 5, né? O rótulo, a classe. O segundo é 2, mas vale ressaltar um detalhe. Eu estou chamando de classe. Na verdade, o correto é dizer que são valores numéricos, né? São avaliações, são ratings. Né? Beleza, então o modelo vai ser treinado através desses registros que fazem parte dessa, chama de registros contextuais rotulados, né? Que fazem parte de uma espécie de base de conhecimento ou fazem parte de um dataset contextual com registros contextuais, que ensinam, né, quais são as preferências contextuais dos usuários, né? Quais são os itens que o usuário melhor avaliou ou avaliou de uma forma ruim ou de uma forma razoável, regular, em determinados contextos, né? E quem foi o cara, beleza? Então o modelo ele aprendeu. Uma vez que ele aprendeu, a gente pode usar esse modelo para predizer qual será a avaliação, né, que o usuário poderá dar para um determinado filme em um determinado contexto, certo? Então é exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Eu criei aqui, ó, observe aqui, eu tenho aqui, ó, 3 registros contextuais. Cada registro contextual se refere a um determinado usuário que assistiu um determinado filme em um determinado contexto. E aí eu quero saber, esse usuário, o usuário 10 que é o Fábio, né, que assistiu o filme 2. Qual é o filme 2? O filme 2 é Transformers, é isso? No contexto 1, que é contexto 1, que é durante a semana. Certo? Qual será a avaliação? Né? Qual será o resultado dessa predição? Então, a mesma coisa aqui para... aqui tem um outro, né, tem um outro registro contextual que corresponde a um outro usuário que assistiu um determinado filme, em um determinado contexto. Então, assim, qual vai ser a avaliação? Né? Qual vai ser o grau de interesse? Eu quero predizer. Né? E aí, através dessa predição, eu poderei recomendar, certo? Eu poderia recomendar para esse usuário, sugerir para ele que tal filme poderá ser de interesse dele no contexto, né? No contexto atual, que é, por exemplo, no caso aqui do Fábio, o contexto 1, que seria um determinado dia da semana. Vocês estão me entendendo? Vale ressaltar também que nessa recomendação poderá ser sugerido para o usuário filmes que são similares ao filme, né, que ele está assistindo em um determinado contexto, que esse filme poderá ser bem avaliado. Né? Então, na sequência, eu mostro o resultado da predição. Ó. Eu uso o método predict, né, passando com um parâmetro x_text, que corresponde aos registros contextuais, que chamam de registros contextuais de teste, porque eu não sei qual é a avaliação, não sei o hatching. E aí esse método, o que ele vai fazer? Ele vai predizer o hatching, a avaliação, que é exatamente o resultado que vocês estão vendo aqui. Ó. Os hatches predizidos de acordo com o contexto atual é 1, 4, 1. Então, por exemplo, 1, né, é uma avaliação ruim, né? 4 é uma avaliação boa, 1 é uma avaliação ruim. Então, para o primeiro usuário, a avaliação que foi inferida, que foi predizida, foi 1, né, uma avaliação ruim. Esse usuário provavelmente então ele não iria gostar, né,
4, uma avaliação boa, provavelmente o usuário vai gostar, né, do filme, certo? Beleza, pessoal? Então, vocês viram aqui um exemplo simples da utilização de aprendizagem de máquina para inferir, né, uma preferência do usuário, uma preferência contextual. Beleza? Essa tabela aqui, né, esse dataset, ele é bastante relevante porque eu chamo ele de base de conhecimento ou histórico de registros contextuais, né? Vocês estão me entendendo? Então, estão lembrados daquela arquitetura do sistema acessível ao contexto? Tem lá na arquitetura tem a camada de sensores, né, que são responsáveis pela aquisição das informações contextuais e pela formatação ou preparação dessas informações contextuais através de uma determinada forma, de uma determinada abordagem. Por exemplo, aqui eu estou usando uma tabela, né, usando um arquivo CSV. Eu poderia usar JSON, por exemplo, para fazer isso, certo? Ou XML também poderia usar, beleza? Ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham tido uma primeira ideia, um primeiro contato, né, com a análise, com o raciocínio em cima de informações contextuais, né, com a predição, geração de informações contextuais de alto nível, que o sistema ele poderá empregar de alguma forma, beleza? Dependendo do objetivo principal do sistema que vai ser desenvolvido, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, e aí na próxima aula eu vou falar exatamente de uma forma mais detalhada sobre técnicas de aprendizagem de máquina para processar informações contextuais, e especialmente da abordagem que eu criei. Mas eu volto a falar que aqui nesse dataset eu posso usar filtragem colaborativa, por exemplo, certo? Posso usar clusterização, por exemplo, que é uma abordagem de aprendizagem não supervisionada. Aqui eu estou usando uma regressão, que é uma abordagem de aprendizagem de máquina supervisionada. Beleza, pessoal? Então é isso aí, um forte abraço para vocês. A gente volta a se falar no próximo vídeo. E não esqueçam de dar o like aí, hein? E compartilhar. Beleza? Tô brincando. Um abraço.